Ai, meu Deus, graças a Deus. Ei, mas não se preocupe não, porque quando se passar, por exemplo, ontem deve ter passado, né? Passou, liguei de novo, voltei, aí mas tem que cortar o vídeo. Já Entendi. tá lá naquele drive lá, já. Ah, já tá lá? Pronto, então já Tá, boto lá no site. tá. Galera, tem um site aí, já tá, a página dos vídeos já vai pro ar, já tá no ar já, viu? Eita. Aleluia. Enfim, meus amados, para quem não me conhece, quem está nos visitando aqui pela primeira vez, meu nome é Juvencio Salles, estou casado com a Brena há 18 anos. A Leoa. Eu ia me perguntar por que tu chama a Brena de Leoa? Meu irmão, a gente não come o pão da preguiça. Pense numa mulher valente, cara, para cuidar da filha. Nós não temos babá. Uma mulher que só dá leite materno pro filho, meu irmão. Dia e noite. Dia e noite. Aí é uma leoa. Não é brincadeira. É fórmula, uma madeira. Não, é peito. É peito. Ela vai fazer 3 meses já nessa mesma situação. É impressionante ela. E a filha, e temos a Sara, a filha da promessa, e a Sofia, a filha do milagre, né? Nós somos da comunidade das nações, nós não carregamos aqui uma bandeira de igreja, mas temos um líder espiritual, pastor Davi Herculano, é a nossa cobertura espiritual. Hoje quem estará conosco é nosso amado pastor Tiago Girão. Pastor, depois o senhor se apresenta, fala de onde o senhor é. O senhor tem 25 minutos, de 20 a 25 minutos, para ministrar a palavra e orar por nós. O Senhor te abençoe, o Espírito Santo de Deus te use para nos abençoar grandemente. A sala está contigo, pastorzão. Deus te abençoe. Amém, amém, meu amigo Juvencio. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. Que maravilha ver esses homens posicionados às 6 da manhã do dia 25, meu irmão. Estou vendo aí o testemunho do Juvencio falando sobre como venceu a ira. E nós aqui, cara, vendo isso no dia 25, 6 da manhã, certeza que alguns aí dormiram depois de 1 da manhã, né? Mas estão Dia chuvoso, viu, Tiagão? e chuvoso, foi para ficar um pouco mais difícil. Eu vi ali chovendo, eu disse aleluia, aleluia, estamos entregando aí o melhor, né? O melhor a Deus. O sono é bom, mas nós estamos entregando o melhor a Deus. Queridos, eu me chamo Tiago Girão, eu sou filho do Deus Altíssimo, esse é meu maior cargo, sou pastor, hoje estou servindo, né, congregando na CN Eusébio, oficialmente agora, migrei para lá há pouco tempo. Para a glória de Deus, migrei para pouco tempo, migrei há pouco tempo, estou maravilhado. Sou pai do Levi e do Aleph, 2 filhos que dão sentido, me encorajam, que não me fizeram desistir do top e continuam me fazendo um homem melhor todo dia. Casado com Mara Ximenes Girão, né? Uma mulher idônea que tem batalhado do meu lado, acreditado naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, tanto seja para pregar a palavra aqui no interior do estado, como também na Nova Zelândia, onde passamos 3 anos praticamente em missão lá também, e agora retornamos. E é uma bênção estar aqui com vocês, homens posicionados e focados em um propósito, né, que é adorar o Senhor. Meu irmão, hoje coube a mim pregar sobre Salmo 7. Eu não tenho um texto base sobre essa palavra de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre o Salmo todo, tá? Se eu for ler, vai acabar que não dá tempo. Mas antes de eu entrar no Salmo 7, eu gostaria de conversar com vocês sobre uma curiosidade do dia 25, um pouco fora do tema, mas eu acho que é válido. O dia 25, onde as pessoas celebram o nascimento de quem aí, homens posicionados? Jesus. Jesus. Mas, curiosamente, essa data
as pessoas não têm certeza sobre essa data, sobre a data de Jesus, o nascimento de Jesus. Não, certamente não foi no dia 25, não foi nessa data. E eu me questionei, dizendo, meu Deus, onde é que está essa data? Qual foi aproximado o dia? Não tem. Mas sabe por quê, queridos? Porque Deus permitiu que cada um de nós tivéssemos o nosso próprio nascimento de Jesus. Cada um de nós tivéssemos a nossa própria experiência com o Mestre. Para mim foi em março de 2004. Para mim foi esse nascimento. O meu Natal foi nesse período. E aí cabe um questionamento. Quando foi que o grande rei nasceu na sua vida? Aí você anota depois, tá? Para falar do seu Natal. Amém, povo? Vamos agora lá para o Salmo 7. O Salmo 7 ele retrata uma intimidade, uma angústia e uma gratidão lá no final de Davi, porque Davi estava passando por uma situação de perseguição por um irmão de fé, o irmão de uma tribo de fé. Davi era da tribo de Benjamim e ele estava sendo perseguido por um irmão chamado Cuxi, da tribo de Benjamim, ok? Davi era da tribo de Judá, perdão, e ele estava sendo perseguido por um irmão da tribo de Benjamim. Só para você ter uma ideia, quando das 12 tribos, 2 se dividem formando o Reino Sul e a outra o Reino Norte, a do Reino Sul foi Judá e Benjamim, ou seja, eram tribos próximas. E aí, meu irmão, Davi se vê sendo perseguido por alguém próximo. E aí, o que é que Davi faz? Davi também podia ter a ira que afligia o Juvencio, que afligia a minha também, viu, Juvencio? Já desci de carro várias vezes para brigar, meu irmão. Para a glória de Deus, Deus nunca permitiu. Deus nunca permitiu, mas eu era muito tratado na ira. E toda a vida eu dizia assim, ó, Deus, me trata nessa ira. E era a situação que eu mais enfrentava, situações que eu precisaria tratar essa ira. Até um ponto de eu precisar ouvir a voz de Deus claramente. Ele disse, Tiago, engoliu o orgulho, alimenta o espírito, filho. Eu nunca esqueci dessa frase. Essa frase me acompanha até hoje. Eu não tenho tempo para contar esse testemunho, mas foi com um guarda de trânsito. Ele veio arrogante, eu fui arrogante e meio para cima dele. E com isso, Deus me quebrou e disse assim, vá lá pedir perdão. Eu disse, eu não, quem fez foi ele. Vá você pedir perdão. Você é a parte curada, vá você. Porque engolir orgulho alimenta o espírito. E foi exatamente o que eu fiz. E Davi, querido, ele tinha o poder, ele tinha armas, ele podia matar, ele podia resolver. Mas nesse momento, ele toma uma decisão que eu quero conversar com você hoje, com você e comigo também. Para onde nós vamos quando nós somos perseguidos? Parece muito óbvio, tá? Eu vou para Deus. Eu vou buscar o Senhor. Parece muito óbvio. Mas, na verdade, querido, quando nós somos perseguidos, principalmente por aqueles que são próximos, como foi esse caso de Davi, a tendência nossa, sabe o que é? É procurar pessoas que fundamentem aquilo que a gente sente. É falar, pai, você viu o que foi que Cuxi fez? Você viu o que foi que o fulano de tal fez aí? Meu irmão, isso é impossível. Por que ele está fazendo isso? E aí, ao invés de não resolver o problema, a gente fica fermentando aquela situação e não consegue sair de canto nenhum. Mas aqui eu vejo uma maturidade e eu vejo também uma conversa tão sincera, meu irmão, de Davi nesses 4 primeiros versículos. Ele diz, ó Senhor, salve-me de todos os meus perseguidores, resgata-me. De outra maneira, se o Senhor não fizer isso, eles vão me despedaçar como um leão despedaça uma pessoa. E não vai ter ninguém que vai me salvar se não for o Senhor. Meu irmão, isso eu lembro, aqui ele está falando uma chave. Por mais que Deus saiba tudo o que a gente passa, ele espera exatamente que a gente fale o que estamos passando. Ele espera que a gente fale sobre. É como o meu filho.
O meu filho, ele quando voltou para o Brasil, ele precisou... não foi fácil ele se adaptar com a educação brasileira. A educação brasileira é muito conteudista, é muito pesado. E ele passou maus bocados em matemática lá no 7 de setembro, na escola dele. Eu sabia que ele estava passando, mas eu esperei que ele conversasse comigo sobre. Eu esperava que ele conversasse comigo sobre. Até o ponto que demorou e eu tive que intervir. E se eu não tivesse intervisto, ele tinha reprovado de ano. Mas ele disse, papai, eu entendi, eu preciso conversar com o senhor. E é exatamente isso. E aí Davi, ele vai e diz, Adonai, me ajuda, me livra. Por favor, só o Senhor pode me livrar. Queridos, por mais dificuldade que a gente passa no nosso dia a dia de perseguição, ou até mesmo de problema que a gente mesmo causou, a gente precisa entregar nas mãos de Deus, meu irmão. Deus, eu me sinto assim. Engraçado que Davi, ele falava exatamente como as coisas eram, sem perder o respeito com Deus. Ele dizia, onde o Senhor está, meu Deus? Levanta-te. Até quando? Ele era muito sincero. E eu acho que a gente perdeu um pouco isso, sabe? Nós podemos sim entrar na presença do Senhor com um coração sincero, sem ser desrespeitoso. Porque nós já ouvimos uma época aí de pessoas dizendo, eu determino Deus, eu não abro mão, eu vou receber, encostando Deus na parede. Pessoalmente, eu não acho esse tipo de diálogo correto com Deus, mas um diálogo sincero e respeitoso, eu acho que é algo que a gente precisa ter, irmãos. Já passou do tempo da gente ter. E outro ponto, o ponto 2 de Davi, além dele procurar o refúgio, procurar o socorro no tempo difícil, um ponto 2 é quando ele chega e ele diz assim, olha Deus, se eu errei, eu quero que o Senhor me derrube. Deixa ele me estraçalhar, Pai. Deixa ele jogar minha glória no pó, minha honra no pó. Faz justiça entre mim e ele. Meu irmão, toda vida que isso me leva a crer, Juvencio e amigos, que existe momentos que a gente tem que abrir mão dos nossos direitos, sabe, para que a cura venha. Olha como Davi fez. Meu pai, me salva isso aqui, mas se eu tiver defraudado ele, se eu tiver feito algum mal, acaba comigo. Uau. O que é que o justo juiz é? O justo juiz é justo. É um juiz, é alguém que vai julgar. Mas muitas vezes Davi nos ensinou aqui que uma causa ganha não é sempre uma causa em nosso favor, não. Uma causa ganha, às vezes, ganha em favor do outro. Mas serviu para nós também, dá para entender, porque quem julgou foi um justo juiz. E aí a pergunta que fica hoje é, meu irmão, como nós vamos nos comportar se naquele determinado momento não tiver sido favorável a nós? Será que a gente vai continuar dando glória? Será que a gente vai continuar dizendo, oh, Senhor, confio em Ti, o Senhor sabe todas as coisas? Porque, irmão, entendemos uma coisa, ó, enquanto a gente não crê, não crê que as situações que Deus colocou na nossa vida é justamente para nos tratar, e a gente não abrir mão dos nossos direitos de sempre vencer em alguma situação, nós não vamos ser curados, meu irmão. Se em determinado momento aí, a história que o Juvencio contou, quem estava aqui mais perto, sobre o ônibus, aliás, sobre o avião, onde a pessoa trancou a porta e isso você não entra. Era muito válido o Juvencio se estressar naquela situação. Era válido ele dizer, abra isso aqui, eu vou entrar, todo mundo ia entender. Mas naquele momento ele estava passando por um processo que Deus queria quebrar ele para reconstruí-lo. E ele diz assim, olha Deus, eu estou entendendo tudo. Por mais que não possa fazer sentido para mim agora, eu sei que eu preciso passar por isso. E eu estou aqui. Se eu defraudei alguém, me quebra. Se eu estou sendo injusto com alguém, me trata. Eu não quero ganhar uma causa injustamente, porque o Senhor é um justo juiz que vai me julgar. Eu não quero ganhar uma discussão injustamente no meu casamento enquanto eu não estiver me posicionando.
Eu não quero que a minha mulher, eu não quero ficar cobrando da minha mulher. Ah, edifica-o lá, edifica-o lá, edifica-o lá, se eu não dou um material de qualidade para ela fazer isso. É forte essa frase, né, meu irmão? Porque a mulher sabe, edifica-o lá, mas quem dá o material sou eu e você. É forte. Então, Davi, ele chega e como justo juiz, ele diz, Senhor, se eu tiver errado, me quebra. E aí, meu irmão, é muito forte isso no dia de hoje, a gente dizer assim, olha, pai, nesse ano que se inicia agora, nesse ano que inicia, eu quero que o Senhor analise, por favor, esquadrinha o meu coração, vê em mim se há algo impuro. E se há algo impuro, por favor, me julga corretamente para que eu possa mudar. Porque se isso não acontecer, eu não vou conseguir. E mais lá no fim, ele fala o seguinte, mas ele falou, oh, Adonai, o Senhor dispensas o julgamento do seu povo, julga-me segundo a tua retidão, conforme a minha integridade merece. Julga-me conforme a minha integridade merece. Eu fico arrepiado, meu irmão. E aí, isso leva também a gente a um nível de responsabilidade muito maior. Porque bem-aventurados sois quando injustamente alguém te caluniar por causa do meu nome, diz lá em Mateus. Não é bem-aventurado quando alguém te caluniar porque você não cumpriu a tua palavra, porque você não pagou, porque você deu mau testemunho no trabalho. Não. Bem-aventurado quando alguém te caluniar injustamente. E aqui ele está dizendo, ó, Senhor, julga-me segundo a tua retidão e conforme a minha integridade merecer. Meu Deus, cara. E aí, eu não sei você, meu irmão, mas eu me olho no espelho e digo, Senhor, eu preciso melhorar a minha integridade. Todo dia eu preciso me tornar uma pessoa melhor para receber esse justo juízo sobre a minha vida. E aí ele vem descendo mais, meus irmãos, ó, que a maldade do ímpio encontre um fim e que o reto se estabeleça, já que tu é Deus de retidão. Mais para baixo ele vai dizendo, ó, Senhor, eu sei que o Senhor tem preparado um arco, deixando-o pronto. Eu sei que o Senhor tem feito as suas flechas como de fogo, as quais fez de material flamejante. Note como o ímpio está pendente ao mal. Meu irmão, e aqui Davi ele vai começando a entender a situação. Ele primeiro dá o lamento dele, depois ele já diz assim, ó pai, eu sei que eu estou lamentando, mas se eu tiver errado, me cura, porque eu sei que nessa situação tem cura para todo mundo, tanto para o ímpio como para mim. E aí ele diz, eu sei que o Senhor é justo juiz. Depois, ele já fala, pai, julga-me conforme a minha integridade. Ele começa a ver o Senhor trabalhando aqui, dizendo, Senhor, meu Deus, faz o seguinte, ó, enche-me. Aliás, eu sei que o Senhor está preparando aí as tuas armas contra aqueles que levantam contra mim. Eu sei disso, Pai. Mas antes disso, trata-me. Mas ele antes fala algo muito bonito, ele fala algo muito forte. Ele diz o seguinte, note como o ímpio está pendente ao mal. Ele concebe turbulência e dá luz às mentiras. Meu irmão, essa palavra aqui, Juvencio, ela queimou muito no meu coração, sabe? Em outras palavras, ele está dizendo, meu irmão, é pesado o que eu vou falar aqui, mas entenda, ó, não faça sexo com o pecado. Não tenha relações sexuais com seus desejos pecaminosos, porque certamente se dará à luz filhos recheados de mentira. E ele diz o seguinte, ó, ele concebe turbulência e dá luz a mentiras. E faz uma cova e cava profundamente e cai no buraco que fez. Meu irmão, aí isso me fez refletir quantas e quantas vezes a gente não namorou com os nossos desejos. Quantas e quantas vezes a gente não concebeu mentiras, não concebeu resultados ruins na nossa vida que nos fez ficar preso a isso. E aí, voltando um pouco mais aqui, ele está dizendo, olha, pai,
Eu sei que tudo isso que eu estou passando tem um propósito nisso. E eu sei que aqui eu estou começando a ver as coisas funcionarem, as coisas tendo sentido. Ele está cavando uma cova e ele vai cair profundamente, ele vai cair exatamente no buraco que fez. A sua sagacidade se voltará contra ele, a sua violência retrocederá sobre a sua própria cabeça. E no final, Davi fala o seguinte, cara: eu agradeço a Adonai por sua retidão e canto louvores ao nome do Senhor. Em outras palavras, queridão, em outras palavras, todas as situações que a gente passar, em todas as situações que a gente vier a enfrentar, a gente vai passar pelo momento de absorção daquela luta. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. A gente vai passar pelo momento de absorver aquela pancada. Pum! Mas eu fui caluniado, eu vou absorver, eu vou fazer de tudo para que a minha língua não vá falando para todo mundo, não vá falando o que aconteceu, até porque não precisa. E quem desnuda o outro, como aconteceu com Cã, os filhos de Noé, quem desnuda o outro vira escravo de alguma situação. Então, absolvo. Não vou desnudar o outro, eu vou desnudar a mim mesmo diante de Deus. Deus, eu me sinto assim. No meio dessa traição, dessa injustiça, eu me sinto assim, Pai. Me livre, eu estou em tempo de morrer, eu estou em tempo de ser comido pelos leões. Me ajuda, como Davi falou aqui. Passa um tempo, ele diz: olha, mas se isso está acontecendo, me cura nisso. Se eu fiz algo errado, que a minha glória seja derramada no pó, que a minha honra seja derramada no pó. Precisa ter muita coragem para falar isso. Ele se desfaz totalmente. Aí ele diz depois: Deus, julga-me conforme a minha integridade e a tua retidão. Forte. E mais depois ele começa a ver as armas do Senhor, e ele depois que ele abre o coração e que ele pede um justo juízo para ele começa a ver saídas. E ele vai dizer: mas eu consigo ver a tua arma, Senhor. Eu consigo ver tuas flechas. Eu consigo ver as coisas acontecendo. E eu consigo ver também que esse cara que está fazendo esse mal contra mim, ele está concebendo mentira para ele mesmo. Ele está cavando cova para ele mesmo. O mal tem se aproximado da vida dele por ele mesmo. Então, Deus, eu não vou cair nessa, porque eu sei que o Senhor é um justo juiz. E no final de tudo, o mesmo homem que começa reclamando da vida, ele diz assim, ó: agradeço a Adonai por sua retidão e canto louvores ao nome do Senhor. Querido, deixa eu fazer só uma reflexão rapidinha aqui do que eu falei, tá? Primeiro, mesmo que Deus saiba de tudo, ele espera de nós uma conversa sobre o assunto que nos aflige. Ponto 1. Ponto 2. Deus sempre será justo e a sua justiça é completa e traz paz no tempo certo. Terceiro, precisamos evitar ter relações sexuais com os nossos pecados, porque isso pode trazer filhos de mentira que brigará constantemente com a verdade de Deus sobre nossa vida. Quarto, o justo juiz não falha. Eu repito, o justo juiz não falha. Quem cavou cova contra você vai cair nela um dia. E no final de tudo, nós estaremos de pé, dando glória, com as mãos levantadas, dizendo: o Senhor é Deus e o Senhor é bom o tempo todo. Querido, eu sei que é pouco tempo, uma reflexão de um capítulo todo, mas eu quero me agradecer ao Senhor pela oportunidade de falar um pouco sobre esse Salmo de Davi e que a gente possa refletir sobre nossa vida, sabe, cara? Não só viver no lamento, mas também procurar um motivo do porquê que nós estamos passando por isso. E depois disso tudo, ver as armas do Senhor sendo preparadas em nosso favor. E no final de tudo, a gente tem a maturidade suficiente de levantar a mão para o céu e dizer: glorificado seja o Senhor, porque Ele nunca perdeu o controle de nada. Que Deus abençoe a tua vida, homens posicionados.
Que Deus te guarde, te proteja e que te faça mais do que vencedor, meu irmão. Eu não sei o que você passa, eu não sei qual a cova que cavaram contra você, mas, e eu não quero nem falar sobre essa cova, mas hoje eu quero nos levar a uma reflexão. Se realmente o justo juiz vier nos julgar, se ele medir a nossa integridade com a retidão dele, se ele vai continuar sendo justo e a gente vai continuar de pé, glorificando, levantando a mão para o céu e dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é rei e o Senhor é poderoso. Amém, meu irmão? Pastorzão, conclua orando por Amém. nós, baseado na Amém, mensagem que o Senhor amém. trouxe para nós. Amém, pastor. Aleluia, aleluia, Juvencio, sim. Amém, vamos orar, queridos. Pai, eu estou aqui com meus irmãos no amanhecer do dia, Deus. Ei, Deus, eu me emociono porque levanta-se homens que dizem que querem fazer uma sociedade melhor, se tornando um pai melhor, um marido melhor, um crente melhor. Meu Deus, nos ajuda a ser exemplo, nos ajuda a ser inspiração nessa geração, Pai, onde aqueles que nos inspiram são tão falhos, tão fracos, Deus. Nos ajuda, meu Deus, a merecer o teu reto juízo. Pai, nos ajuda a ir conversar contigo e não perder tempo abrindo a nossa alma para pessoas erradas. Nos ajuda a entender esse processo. A tua palavra diz: não vos embriagueis com vinho, mas sim com o Santo Espírito. E eu entendo que o vinho trata-se de desnudar a alma. O Senhor não quer que a gente desnude a alma com vinho ou com qualquer outra coisa. O Senhor quer que a gente desnude a alma com o Senhor, Pai, e fale o que sentimos. Deus, e no meio dessas situações, por favor, nos faz enxergar, Pai. Nos faz ver que precisamos ainda de alguns ajustes, de alguns apertos. Muda-nos. E que o teu juízo, o teu reto juízo, seja encontrado com a integridade do nosso coração. Tira de nós a falsidade, a mentira. Tira de nós, meu Deus, a máscara de querer sempre estar certo, de sempre querer vencer uma discussão, mesmo estando ainda errado. Oh, meu Pai, a propina não faz mais parte de nós, que nós não possamos usar propina nem no mundo, nem no reino espiritual, Deus, achando que merecemos alguma coisa porque fizemos tal coisa. Não, nós queremos ser mudados, Pai. Pai, mas quando a gente passar desse nível de achar de ver que nós mesmos precisamos de mudança, deixa-nos ver as tuas armas preparadas, as tuas armas, meu Deus, preparadas para nos defender, as tuas flechas flamegantes, Pai. No nome de Jesus, Senhor. E que nós possamos, meu Deus, não mais ter relações sexuais com pecados, sentir prazer no pecado, como um porco que volta sempre para a lama. Nós não somos isso, Pai. Nós podemos até cair ali como uma ovelha cai num acidente no meio do caminho, mas ela berra, berra, berra até o pastor santo vir tirar ela de lá. A queda é um acidente, não um prazer, Deus. Nos ensina isso nesse dia. E, meu Deus, que nós nunca percamos a oportunidade de levantar a mão para o céu e dizer assim: o Senhor é bom, grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, que em todas as situações da nossa vida a gente possa devolver gratidão, possa levantar a mão e dizer: assim diz o Senhor, porque o Senhor é bom, assim fez o Senhor, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, Pai. Eu abençoo esses homens com a tua paz, que excede todo entendimento, com o amor, que é o vínculo da perfeição, e com integridade, meu Deus. É essa a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. glória a Deus. Amém, Pastor, pastor. fale a tua Amém, palavra do amém, pastor amém, Luiz amém, Augusto. amém. Amém, amém. Amém, pastor. Amém, amém, Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Muito Aleluia, meu mais, irmão. muito mais, pastor. Amém, Senhor Jesus. Bênção demais, meu irmão. Eu tenho visto aqui que cada dia a gente recebe uma porção nova, né? Olha a frase que o pastor trouxe para nós: engolir o orgulho, alimenta o espírito, né? Forte. Eu fui orgulhoso por 47 anos, porque foi desde o meu nascimento. Um dia eu vou contar esse testemunho para vocês. Desde o meu nascimento, a estrutura do orgulho recaiu sobre mim. E eu nunca tinha percebido que o orgulho ele tirava de mim a minha espiritualidade. Cara, É forte. é muito doloroso quando você olha para trás e vê o quanto que você perdeu.
Eu estou tocando nessa ponto do orgulho aqui, porque para Davi fazer aquela oração ali que ele fez, meu irmão, a humildade tinha que estar no coração dele. Ele não podia ter uma grama de orgulho ali, porque um homem que tem orgulho carregando na alma dele, ele não consegue fazer esse tipo de oração. Verdade. Quantas vezes eu quis resolver na força do meu braço, porque eu não me dobrava nem a Deus. Quando eu vejo Davi, que depois é conhecido, depois de todas as merdas dele, ser ainda reconhecido segundo o coração de Deus, é porque é um homem que tem a humilhação, sendo tratado na humilhação e vivido a humildade, para que Deus o exaltasse. Não pede para repetir essa frase, quando eu vou lembrar. Olha a frase que o cara fala, que o pastor falou. Se eu tiver errado, ele extraiu da palavra. Me quebra. Se eu tiver errado, me quebra. Para o homem fazer essa pergunta, ele não está mais sobre o domínio do orgulho. Se você não, preste atenção, meu irmão, se você não teve coragem de fazer essa pergunta, se eu tiver errado, me quebra. Para Deus talvez seja muito fácil até, porque Deus está lá no céu. Era assim que eu justificava o meu orgulho, Edmo. Deus está lá no céu. Eu vou falar aqui, né? Mas quem vai tratar da minha vida aqui no dia a dia sou eu. Mas tu falar para o teu cônjuge, tu falar para o teu filho, se eu tiver errado, me quebra. Falar para o teu pai, a tua mãe. E hoje você é pai, mas você é filho. Se eu tiver errado, me quebra. Ei, meu irmão, tu sabe quem é que tem coragem para falar isso? Quem o orgulho já não pertence mais, não está mais vinculado ao seu coração. É verdade. Eu não pertenço mais à categoria do orgulho. O orgulho nos tirou do jardim, hein, Juvencio? Como dizia a canção. Nos tirou do jardim. Então, assim, essa mensagem assim, fica muito forte ao meu coração. E eu espero também que essa mensagem do pastor tenha entrado no teu coração como... Só um minutinho, pastor Gabriel. O senhor fala já, só desligar o microfone, por favor. Espero que essa mensagem, ela... Eu vou batizar aqui o que está acontecendo nesse homem 365 como palavras cirúrgicas. São palavras realmente que têm entrado na nossa carne. Imagina uma cirurgia se você não tomasse anestesia. Qual era a dor que você sentia para tirar um tumor do teu pulmão? Sem anestesia. Então, essas palavras são palavras que entram em nós sem anestesia. Ela dói, mas traz um tratamento profundo, meu irmão. Traz um tratamento de alma. Mas aí você precisa terminar com aquela oração do Davi, lá no final. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Deus Altíssimo. Irmão, mesmo diante da dor mais profunda da nossa alma, nós temos que reconhecê-lo, que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Adonai. Pastorzão, muitíssimo obrigado pelo seu sim de estar aqui conosco, pela essa palavra extraordinária, assim, cirúrgica. É uma palavra cirúrgica, é uma palavra que causa dor, tá? Mas é uma dor de cura. É uma palavra que causa dor, mas derramada em amor. É uma palavra que é uma palavra de justiça, porque ele é o Deus da justiça, ele é um Deus reto. Mas, acima de tudo, é uma palavra de amor para nossas vidas. Amém? Amém, meu irmão. Eu que agradeço por essa honra. Amém. Deus abençoe. A partir de agora, pastor, o senhor faz parte agora do momento da resenha. Tá certo? A resenha tem sido algo assim sobrenatural. E hoje
eu vou começar a minha resenha aqui para abrir aqui ao Ferreira Neto e ao pastor Gabriel. Hoje, alguns guerreiros caíram, não estão aqui conosco. Estamos aqui em 47. Mas Jesus disse, né? Fica aqui orando, enquanto eu vou ali subir para orar. E quando ele voltou, eles estavam dormindo. Hoje, alguns dos nossos irmãos ficaram dormindo, meu irmão. Mas hoje estão aqui levantados. Amém. E isso me encanta muito. Não importa a quantidade. Deus morreu por um. Jesus foi por um que ele fez tudo que ele fez, meu irmão. Foi pela minha vida e pela tua vida. Amém, Ele é um Deus de relacional para pessoas, mas ele não trata um a individualidade. E você hoje aqui está sendo tratado no meu eu, da sua individualidade, porque Deus te ama e você se colocou na posição, você subiu ao monte para orar com ele. Você não cochilou, né? Eu estava aqui passando os nomes, vendo os nomes. Eu vou até... Rômulo, você não pode mais ficar com a sua câmera fechada. Tiagão, puxar a orelha. O todo dia está com essa câmera fechada. Eu não sei o que ele está fazendo. Tá ligado, homem. Quando eu fechei a câmera hoje foi porque eu fui varrer a casa para quando a minha família acordasse, tá com a casa limpa. Olha aí. Me perdoa, pelo amor de Deus. Você não merece. Você não merece. Varrendo a casa e botando um cheirinho para casa. Tá bem cheirosinha quando as princesas acordarem. Ei, irmão, é porque ele ficou à vontade, porque agora ficou só os dele. Aí diz, agora hoje eu vou dar um chicote. Olha a vassoura ali, ó. A prova, tem a prova, ó. Ei, meu irmão, você não merece palmas, não. Você merece o Tocantins inteiro, viu? Ferreira Neto, diga lá, meu irmão. Levantou a mão. Questão de ordem, Eu sou obediente. Questão de ordem. Ferreira Câmera Neto. agora ligada. Ferreira Neto, levantou a mão. Levanta uma questão de ordem. Tu quer terminar a gravação ou quer continuar? Não, pode deixar a resenha aqui. Pode deixar. Beleza, show de bola. Bom dia, senhores. Bom dia. Primeiro, agradecer aí a mensagem deixada pelo pastorzão Tiago. Meu irmão, como foi dito aqui dias anteriores e outras reuniões, né? Hoje temos só 47 participantes e quem faltou não foi a falta, perdeu, né? Aprendemos isso aqui. Vixe. Você ficou sem microfone, meu irmão. Ativa aí, Ferreira Neto. Eu liguei aqui sem querer. Realmente, quem não acordou para participar, realmente, de fato, perdeu, né? Muito obrigado pela palavra. E veio muito para mim, porque ontem foi falado aqui de injustiça e de calúnia, né? Ontem veio um ataque nessa área aí forte. Eu vou me debruçar aqui sobre esse Salmo 7 e procurar forças no Senhor para poder superar, que ainda está doendo. Então, muito obrigado pela palavra de hoje, meu irmão. Fica com Deus, viu? Deus te abençoe. Ei, Ferreira Amém, Neto. Desculpa, pastor. Ferreira Neto, antes de começar, nós nos louvor, tivemos uma breve conversa. Nunca é sobre o outro, meu irmão, é sobre você. O que se levantou sobre você não é sobre a pessoa, é sobre a resposta que você vai dar. Termine glorificando a Deus o que está acontecendo na sua vida, assim como o salmista fez, a mensagem que o pastor nos trouxe. Amém? Pastor Gabriel, diga lá, meu amigo. Eu escutei o testemunho do aeroporto, o teste, né? Você quebrantou, foi tratado no óleo, já tá. O teste foi no aeroporto, eu escutei. Viu? Valeu, obrigado. Glória a Deus, hein? Amém, pastor Gabriel. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu estava preocupado. Eu confesso para os irmãos que eu estava preocupado devido ao Natal, né? Eu fiquei pensando, digo, poxa, será que vai dar gente na sala hoje? Porque entendemos que estende até meia-noite, 1h, né? Mas tem os raízes, né? Tem os raízes. Eu disse, tem os raízes. Bora ver quem é os raízes. E glória a Deus, que me surpreendeu. Tem mais de 40, eu acho, né? 47, pastor.
47 raízes. Vamos aplaudir, né? Vocês que estão aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Viu? Eu vou começar assim porque é difícil, irmão. É difícil, viu? Mas eu louvo o nome do Senhor. O Salmo 7, ele foi muito bem explanado pelo irmão Tiago. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o único homem que tu vai ler na Bíblia, segundo o coração de Deus, e fez coisas berrantes, né? Mas ele se retrata com Deus. Ele se retrata com Deus. E muitos homens, muitas das vezes, de vez se retratar com Deus, e o que é que ele faz? Ele bota para baixo do tapete a sujeira. Mas aqui, complementando a palavra do meu irmão aí, Tiago, complementando, o Salmo 51, 10, ele narra sobre justamente, né, a perda do Espírito Santo, ao qual ele tinha uma intimidade. Ele tinha uma intimidade, porém, o pecado separou ele de Deus. Ele tinha essa ciência que ele tinha errado. Ele tinha. E ele chega aqui no 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim. Ei, ele não fala por fulano nem por Beltrano, é ele mesmo, dentro dele. Dentro de mim, um espírito inabalável. Não me repuses da tua presença e nem retires o teu Espírito Santo. Queridos, Amém. Amém. Nós, homens, nós guardiões da nossa casa, nós temos que todo dia ler esse versículo. Porque muitas das vezes, quando vem o pecado, quando vem o confronto do mundo, nós acabamos escondendo. Mas glória a Deus por esse grupo aqui ser criado pela direção de Deus. Para quê? Para nos tratar. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Deus está forjando homens para glorificar a Ele. Amém. Amém. Homens que verdadeiramente reconhece os seus erros. Pecou. Irmão, não joga para baixo do tapete. Vai para o esconderijo. Vá se tratar com Deus. Vai se retratar com Deus. Vá limpar o seu coração. Porque Deus, ele quer um coração puro diante dele. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um que estão aqui, dando ouvido a essa palavra, a essa direção, a esse comando, porque Deus, ele quer fazer de mim e de você homens melhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, em nome de Jesus. Vou pedir ajuda aqui dos amigos. Edno, eu vou pausar aqui a gravação, tá? Eu vou pedir ajuda.